até atendimento e tal. Então, a gente está fazendo essa modalidade. Então, a gente faz presencial, grava um depois o pessoal pode acessar via... Vai ser ele primeiro, professora? Vai ser ele primeiro? Primeiro a medicina. Então, pode abrir o PowerPoint. Depois o Igor. Pode compartilhar. Depois a série. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, né, fazer a abertura de mais um evento em saúde do trabalhador, programa SARS. A gente tem um programa na área de psicologia das organizações de gestão de pessoas e a gente promove ações de gestão, melhoria de bem-estar, de saúde do trabalhador aqui no Unifep, desde o ano passado. Então, a gente tem várias ações e essa é uma delas, né? Então, a gente tem promovido aqui algumas iniciativas. Então, o Roda já é uma tradição de discutir a questão da prevenção e hoje a gente está fazendo uma coisa, talvez um avanço nessa discussão, que é trazer as perspectivas psicológicas, né, da prevenção ao câncer de mama. Então, eu queria agradecer a professora Vera Fujita, os alunos da medicina, por ter aceito o nosso convite, né? O Igor também, que hoje é psicólogo, regresso aqui do curso de psicologia, e hoje é psicólogo lá no Serviço de Oncologia, né, na Santa Casa, e a Célia que veio fazer, dar o seu depoimento também. Eu sei quanto isso é importante, eu tive câncer de mama em 2011, e por conta da prevenção, então eu consegui passar quase ilesa, né, por um tumor de ciclo de 13 centímetros. Então, eu sou uma adepta a esse evento, né? Sempre que posso, dou depoimento, faço, gravo, mando mensagem e tal, porque o fato da gente fazer isso, né, discutir isso, dar informação e realmente mostrar a importância da prevenção faz toda a diferença, né? Na vida, na sobrevida, né? Das pessoas que, por acaso, desenvolvam aí a doença, né? Então, eu só queria dizer isso, né? Depois a gente vai abrir, então, nessa sequência, né, a gente vai fazer a medicina primeiro, então, você tem aula do evento e tal, vai fazer a apresentação da parte mais biológica, vamos colocar assim. Depois o Igor vai falar mais uma meia hora sobre aspectos psicológicos, e depois a Célia vai dar o depoimento e a gente faz uma discussão, um bate-papo aqui, tá? Agradeço a presença de todo mundo, espero que vocês aproveitem, né? O pessoal que está assistindo, a gente está... A Laura está lá assistindo e outras pessoas no futuro, né, vão assistir também, aqueles que estiverem assistindo aí depois a gravação, né? Que bom, nos avise que está assistindo a gravação, porque a gente emite certificado para todo mundo. Quem PT, que não se inscreveu, assine a lista também, que a gente depois vai emitir os certificados. E para vocês, a gente já fez o certificado, a gente vai entregar, já está pronto. No final do evento, a gente entrega. Está tudo ok? Obrigada, viu, gente? Boa tarde a todas e a todos. É muito importante e interessante e nos sentimos muito felizes pelo convite da Fundação, né, por meio da professora Adriana, para estarmos aqui hoje compartilhando um pouco do nosso conhecimento para a busca da prevenção dessa doença, já que é uma doença que nós sabemos que está aí, infelizmente, né, com toda a sua força, e daí vamos pensar nos modos de promoção e de prevenção antes de que aconteça, e nem sempre nós conseguimos, então, o êxito, o sucesso da cura. Eu sou docente aqui da Unifeb e dos cursos da área da saúde, especificamente medicina e enfermagem, e para essa tarde, então, nós contamos com a presença dos nossos alunos do terceiro ano, do quinto período, para, então, conversar um pouco, compartilhar um pouco de conhecimentos, como a professora Adriana disse, né, da doença, com enfoque mais biológico, mais da questão física, que acomete, então, ao indivíduo, né, já que não é privilégio só das mulheres, esse é um dado epidemiológico também que é interessante dizer, que tem aumentado bastante a incidência de câncer de mama entre os homens também. Obviamente que as mulheres, pelo desenvolvimento biológico das glândulas mamárias, né, então a gente tem aí uma chance maior de ter. Mas, nos últimos anos, nós temos esse indicador também de câncer de mama entre os homens.
Então, para nós começarmos a conversar sobre o enfoque mais biológico, eu gostaria de convidar, então, o meu grupo de alunos do quinto período do curso de medicina. Então, a Maria Gabriela, a Beatriz, a Ana Vitória, o Amadeu, a Estela, o Carlos Eduardo, o Tiago, a Sofia e a Karen, que vão, então, conversar um pouquinho e depois nós ficamos um pouquinho mais para vocês. E durante também, tá? Podemos fazer essa dinâmica, né? Durante a apresentação, se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, tá? É uma conversa mesmo entre nós, tá? Bom, pessoal, boa tarde. Como a Galinha falou, meu nome é Ana Vitória, sou aluna do período. E hoje a gente vai apresentar um pouquinho para vocês de como funciona, né, a patologia dessa doença, que é tão importante hoje, principalmente, né, falando de mulheres. Bom, o câncer de mama, ele é bastante incidente nas mulheres por conta do próprio desenvolvimento das glândulas mamárias, né? Nós temos bastante hormônios e a constituição da nossa mama, como nós vamos falar um pouco mais para frente, faz com que nossas células se desenvolvam e possam vir a formar tumores, né? Nesse caso, a gente sabe que a faixa etária dessa doença, ela é muito importante acima dos 35 anos, porque é quando a gente tem o início, né, dessa mudança corporal, se encaminhando para a menopausa, e isso faz com que as mulheres tenham nessa faixa etária uma maior incidência da prevalência do câncer de mama. E hoje no Brasil a gente tem alguns dados epidemiológicos que são importantes para a gente contabilizar, né, como isso tudo vem acontecendo no nosso país. Bom, hoje estima-se em 2018, que é o último dado que a gente tem por conta da pandemia, e os casos incidentes eles foram estimados em 59.700 casos no Brasil todo. A cada ano, eu tenho um aumento de casos prevalentes. Nós tivemos um aumento de cerca de 12%, né, nessa última contabilidade do ano de 2020 ao ano de 2022. Como vocês podem ver, tem um aumento bastante considerável e a gente atribui isso principalmente à situação do nosso sistema de saúde por conta da epidemiologia, da pandemia do Covid, que afastou um pouco as mulheres desse autocuidado. Por isso que uma das nossas principais funções hoje aqui, mostrando esses dados para vocês, é incentivar esse autoexame, que é tão importante para a prevenção. Bom, a estrutura, né, da anatomia da mama, que ela vai estar localizada aqui na parede posterior e anterior do tórax, e vai estar sustentada por essa glândula pelo músculo, aqui, o peitoral maior, que vai estar fazendo a sustentação dessa mama. Tanto é que, enquanto as mulheres são mais novas, a gente consegue ter essa mama mais elevada, assim, depois conforme vai ficando passando a idade, essa mama vai ficando um pouco mais caída, assim, por conta da sustentação desse próprio. Depois vai ter as glândulas, né? As glândulas, elas vão ser produtoras, vai ter uns perdão, vai ser os lóbulos, na verdade, que os lóbulos eles vão estar armazenando e vão estar sendo responsáveis pela produção do leite. E os ductos, que eu estava falando um pouquinho anteriormente, ele vai ser responsável, eles são tubos finos, né, finos mais ou menos, vão ser responsáveis por fazer a condução desse leite, até eles passarem pela auréola e chegarem no mamilo, que é onde, onde vai ter pequenos furinhos, que é onde o neném vai estar fazendo fazer a amamentação, fazendo a amamentação. Falando um pouquinho disso, e também nessa glândula mamária, ela vai ser sustentada por um estroma, né? Esse estroma seria um tecido de sustentação, vai dar a sustentação de todo esse tecido que eu acabei comentando. E ela vai estar localizada no sistema vascular, a rede ganglionar linfática, que vai ser importante para a questão de localização de nódulos e de disseminação desses nódulos. Então, é bem importante a gente saber, mais ou menos, entender a anatomia, para a gente saber onde que vai estar localizado esses nódulos, que eles ficam mais ou menos nessa região, e seguem para cá, mas depois o pessoal, os meninos vão falar um pouquinho melhor de como que é e
também vai ser realizada através do exame de toque. Bom, falando um pouco mais sobre a separação mais didática dessa mama, basicamente a gente separa a mama direita e esquerda em quadrantes. Separa quadrantes superiores, inferiores, externos e internos. Então, basicamente, a mama direita, por exemplo, você tem quadrante externo, direito, superior, inferior, e o interno, superior e inferior também. A esquerda no mesmo sentido, só que o externo é mais perto, o interno é mais perto do externo, do osso externo, e a parte externa é mais fora do corpo, vamos assim dizer, né? Aí, basicamente, essa separação ela está muito relacionada com a epidemiologia e a prevalência do acometimento desse câncer. Basicamente, a maior prevalência de cânceres de mama é no quadrante superior externo da mama esquerda. Então, isso, além de facilitar, por exemplo, a indicação para outros médicos, o acompanhamento dessa mulher quanto à ocorrência do câncer, ele indica onde você vai procurar mais vezes, por exemplo, ou com mais sensibilidade, vamos assim dizer, a ocorrência desse câncer. No autotoque, por exemplo, é muito mais fácil, muito mais prevalente uma mulher achar, por exemplo, no superior esquerdo ou no superior direito. Por quê? É o lugar onde tem mais ácidos ou mais tecido adiposo na mama da mulher. Na mulher. Basicamente, esse é a separação dos quadrantes da mama. O porquê deles. Agora, falando um pouco mais sobre o câncer em si, ele tem estágios, vamos assim dizer, que não separando mais cientificamente, mas que é identificado mais nos exames. Por exemplo, a gente tem o estágio não invasivo. O estágio não invasivo o acometimento ele se comporta, vamos assim dizer, em uma região só. Ele não começa a invadir outros tecidos. Ele não é identificado geralmente, por exemplo, num toque manual. Ele é mais identificado em mamografia, por exemplo. Aí você tem o câncer invasivo. O câncer invasivo é quando ele começa a invadir outras regiões. Essas células elas começam a se tornar muito mais cancerígenas, se proliferam muito mais e começam a invadir e, dessa forma, meio que danificar os outros tecidos adjacentes. E, para complementar, o final, que é a metástase. Por conta da gente ter grande circulação, grandes concentrações de gânglios, de vasos linfáticos nessa região, que podem levar essas células para outras regiões torácicas, tanto no pescoço como tireoide, ou vai para o coração, pulmão, pode chegar nessas regiões por via linfática ou vascular. Essas células meio que desprendem nessa região após a invasão e migram para outras regiões. Essa é mais ou menos a explicação desse slide e do desenvolvimento do câncer em si. Agora falando então um pouco sobre os sinais e sintomas. Então seria basicamente que vocês vão perceber caso esteja no estágio inicial, porque até agora a gente falou um pouco sobre a doença em si, como ela evolui, como que ela é incidência, epidemiologia. Só que agora seria a parte mais prática, ou seja, o que você vai conseguir ver e perceber de alteração quando vai ocorrer, quando está no estágio inicial, quando tem alguma alteração na mama em si. Então, de maneira geral, a principal forma de perceber isso seria por nódulos. E como que é a característica do nódulo? Sempre lembrando que não é sempre assim. Só que essa é, de uma maneira geral, a principal característica. Só que ele pode ser de várias formas e várias apresentações. Então, de maneira geral, o nódulo ele vai ser indolor, ou seja, quando você toca nele, você não vai sentir ele dolorido. Você só vai sentir que tem um raio assim, digamos assim. Ele geralmente é irregular, ou seja, ele não é liso. Pela percepção, quando tem algum nódulo, alguma coisa assim, no toque você consegue ver como se fosse a cápsula dele. Então, geralmente, quando é indicativo de câncer ou alguma coisa assim,
ele é irregular, então como se tivesse várias areinhas ao redor do nódulo. E também seria duro, seria um nódulo mais palpável em si. Só que também, como eu comentei, existem outras apresentações. Então, ele pode ser também de consistência branda, ou seja, mais molinho, globoso e bem definido. E cerca de 10% dos nódulos que são identificados ou no autoexame, e principalmente com o exame clínico, que é feito pelos médicos, apenas uns 10% realmente tem diagnóstico de câncer de mama. Ou seja, 10% tem diagnóstico confirmado. Só que é sempre importante, com a observação no autoexame, no exame clínico, fazer a investigação, porque pode ser que você esteja dentro desses 10%. Então, é necessário uma investigação a mais, junto com médicos e exames para confirmar. E alguns outros sintomas que podem estar associados junto com o aparecimento do nódulo seria a secreção do mamilo. Essa secreção ela vai ser mais indicativa de algum problema, câncer de mama, ou a proliferação, né, de células indevidamente, seria quando é uma secreção unilateral e espontânea. Então, isso é algo que você pensa, vixe, precisa ir no médico mais urgente possível. Só que também existem algumas secreções fisiológicas e, às vezes, de processos benignos. Só que sempre que tiver alguma coisa que você está em dúvida, é importante ir ao médico do que ficar com essa dúvida e poder ser algo pior e não ser investigado por sempre melhor prevenir do que remediar. Enfim, aí existem algumas outras secreções, pode ser transparente, rosada, avermelhada, e igual eu comentei, não pode ser que existam algumas fisiológicas, mas sempre bom prevenir e ir atrás de médico para identificar se é ou não patológico. Bom, dando continuidade a alguns sinais e sintomas, às vezes as mulheres podem apresentar alguns sintomas que não são muito comuns e às vezes podem indicar caráter de malignidade da doença, no estágio mais avançado. A gente tem, por exemplo, uma coloração vermelha da pele da mama. Às vezes a mulher está fazendo autoexame, por isso é muito importante, eu só vou falar depois, e ela nota uma diferença na coloração da mama, que pode ser mais avermelhada. Ela pode também notar um inchaço, que é o edema cutâneo. E o aspecto da pele ele pode ficar diferente também, semelhante a uma casca de laranja. Na hora que a mulher vai passar, ela sente bem áspero, assim, e aí tem a aparência de uma casca de laranja. E também, já nesse estágio, pode ocorrer a dor ou a inversão do mamilo, que é quando o mamilo ele entra para dentro, assim, ele entra para dentro. Pode também ter descamação ou ulceração do mamilo, que ele tem um processo inflamatório, como aqui, ele fica em, vamos dizer assim, carne viva, ele começa a sangrar, pode até sangrar. E também fator muito importante é a assimetria das mamas. Às vezes a mulher nota, mas é uma diferença assim. Algumas mulheres podem ter uma mama diferente da outra, o tamanho, mas em casos assim, a diferença é bem grande. Por exemplo, uma mama é pequena, a outra fica bem grande, aí o que leva a mulher a procurar um médico. E aí também pode ter linfonodos palpáveis na axila, que significa a disseminação da doença. Ela não se concentra mais aqui, ela pode espalhar para cá, pode espalhar até para o pescoço, que é onde a mulher pode sentir no autoexame ou o médico no exame clínico. Aqui a gente tem algumas imagens de como que pode acontecer, alguns sinais também importantes. Aqui a gente tem, por exemplo, a diferença da coloração da mama e do tamanho da auréola. Aqui a gente pode ter uma auréola maior, ela pode aumentar, e diferença de coloração. Aqui, como eu disse, ó, a diferença do tamanho das mamas, ela fica bem grande, uma mama bem grande e a outra normal. Aqui a gente pode aparecer, ó, os linfonodos axilares, que eles estão bem visíveis, quer dizer que eles estão inchados, ele aumentou de tamanho. E aqui a gente pode notar algumas secreções saindo do mamilo, que, por exemplo, é sangue. Falar um pouquinho para vocês com relação aos fatores de risco. Os fatores de risco, eles querem dizer que quando a gente tem algum desses fatores, a gente tem que prestar mais atenção. Não significa que eu tendo esse fator de risco, eu vou ter câncer de mama. Mas então tem que prestar mais atenção, fazer com mais cuidado meu autoexame, ter sempre essa frequência de ir ao médico. Algum deles, como a idade, mulheres acima de 55 anos. A menarca precoce, quando a mulher ela menstrua muito cedo, antes dos 8 anos de idade, 8, 9 anos. Quando a menopausa é tardia, quando a menopausa é depois dos 55 anos.
Quando a mulher tem a primeira gravidez após os 30, ou então não tem gestação nenhuma, também é um fator de risco. Exposição à radiação, no caso de mulheres que trabalham, assim, expostas à radiação. Terapia de reposição hormonal, que muitas mulheres fazem no caso da menopausa, né? Obesidade também é um fator de risco, então sempre tentar associar uma boa alimentação, fazer atividade física com frequência também ajuda a prevenir. A ingestão regular de álcool também pode ser um fator de risco. A falta de atividade física e o histórico familiar. Se a minha mãe teve, se eu tenho uma irmã que teve, se a minha filha teve. Então, ficar bem atento quando eu tenho histórico de câncer de mama na família também. Bom, eu vou falar um pouco a respeito do diagnóstico e do tratamento. A gente está falando bastante aqui sobre o autoexame a importância que esse autoexame tem para cada uma, porém a gente não pode usar esse achado, vamos supor, que você faz o seu autoexame regularmente e sente um nódulo. Não é a partir daí que a gente vai fazer um diagnóstico fechado de câncer de mama, porque, igual o pessoal falou, pode ser um nódulo benigno ou pode ser alguma alteração que não tenha nada a ver com o câncer de mama, mas você pode apresentar para o seu médico para você seguir uma linha de exames clínicos e laboratoriais para descobrir exatamente o que seja. Bom, o diagnóstico mais fácil de ser feito é pela mamografia. Ela é feita a partir dos 50 aos 69 anos, porém, quando você tem um caso de histórico familiar, sua mãe, sua avó, sua irmã, é indicado que você comece a rastrear 10 anos antes. Então, a partir dos 40 anos, já seria ideal de você começar a realizar o tratamento, o rastreamento para possível diagnóstico. O tratamento ele vai ser com cirurgia ou a quimioterapia, em algumas vezes não precisa ser um tratamento invasivo, cirúrgico, mas em alguns casos precisa. Como que a gente vai fazer esse rastreamento? A porta de entrada de qualquer rastreamento e de qualquer coisa que você vai fazer na área da saúde começa sempre pela sua UBS. Então, você vai no seu postinho, faz a consulta com o generalista e vai apresentar para ele os achados que você teve no seu exame físico, ou no seu exame, no seu autoexame, ou então no seu histórico familiar. E, em caso de ser necessário, ele vai pedir o exame. Em caso de ter uma alteração na mamografia, que seja necessário um rastreamento um pouco mais profundo, vai ser enviado para uma consulta com o especialista, seja um GO, seja um mastologista, que é ainda mais especialista só nessa parte de mamas, e seria lá no ano, que nem a gente tem aqui na cidade, para um centro um pouco mais especializado. De acordo com o que você achar, nesse estágio, e você precisar de um tratamento oncológico, aí a gente manda para o centro de tratamento de alta complexidade para ser atendido pela equipe de oncologia e, em caso de cirurgia, ser realizado a cirurgia para remoção desse nódulo. Eu vou falar um pouquinho da prevenção. A prevenção, de acordo com o Ministério da Saúde, de acordo com o que é indicado, é a realização do exame clínico na UBS, principalmente, como a Maria falou, e a mamografia de rotina. Mas quando que eu vou fazer esse exame clínico? É toda consulta no meu postinho ou essa mamografia? Bom, o exame clínico, ele é realizado por um médico ou por um enfermeiro. Normalmente é realizado quando a gente vai fazer o Papa Nicolau e o médico ou o enfermeiro ele já faz o exame clínico da mama também. Seria uma coisa importante. De você, tipo assim, você vai fazer o Papa Nicolau e o enfermeiro ou o médico não fez esse exame clínico de mama, pede, porque é um direito de vocês ter essa realização. E é, tipo, muito importante ter esse acompanhamento pelo médico e pelo seu enfermeiro da sua UBS do acompanhamento. E aí, a mamografia de rotina, ela é feita a partir dos 50 anos e ela é realizada por um especialista ou você começa a fazer a mamografia a partir dos seus 50 anos, ou se você tem algum antecedente ou familiar de primeiro grau, mãe, filha, irmã, que teve câncer de mama, você pega, por exemplo, sua irmã teve câncer de mama com 30 anos, você começaria a fazer esse exame de mama 10 anos antes do que a sua
a sua irmã teve. Se deu para entender direito. Mas é sempre importante você rastrear isso a partir da mamografia e do exame clínico. Outra forma de prevenção é o autoexame, que é uma coisa muito importante que você mesmo pode estar fazendo dentro de casa. Ele não elimina o exame clínico de jeito nenhum, mas você pode estar fazendo porque você tem contato todo dia com o seu corpo, você pode você mesmo encontrar nesse dia a dia de tipo durante o banho ou na frente do espelho rapidinho, você faz com bastante atenção. Aí a gente trouxe uma mama aqui e a gente vai tentar esboçar para vocês mais ou menos como seria feito esse autoexame das mamas. É importante sempre vocês estarem com a mão atrás da cabeça, por exemplo, o pé na frente do espelho, é bem importante para você estar analisando o seu corpo, ou durante o banho, quando você se ensaboa, porque aí fica mais deslizante, e sempre focar no quadrante, igual o Carlos falou. Aqui é os lugares do quadrante superior mais externo, ele é um lugar onde mais encontra nódulo, então focar mais nesse quadrante. Então, você coloca a mão atrás da cabeça, e com a outra mão você vem palpando de forma circular, de fora para dentro, a sua mão. É sempre bom você fazer isso para você conseguir diferenciar o que é normal do que não é. Porque a gente tem glândulas que podem parecer, às vezes, nódulos, só que, tipo, às vezes não é. Mas é importante você sempre fazer esse exame, igual desde pequena, para você saber reconhecer o seu corpo, do que é o normal, do seu peito, e o que não seria uma coisa normal para você, se você encontrar algum nódulo, você poder procurar o médico e prevenir isso bem antes de se agravar. Bom, o Outubro Rosa, né, chega nesse mês, a gente lembra e, claro, tem sempre essa importância. O Outubro Rosa ele foi criado na década de 90 e com esse intuito que a gente está fazendo hoje aqui, de promover essas orientações, essas informações. Só que o que é importante? Não é só fazer ele no outubro, e sim durante o ano inteiro. Pois, como as meninas disseram, a parte de prevenção é importante você realizar durante o ano inteiro. E, como a Karen também disse, na parte dos fatores de risco, é importante sempre ter uma alimentação balanceada, ter uma atividade física frequente, pelo menos 3 vezes ao dia, 150 minutos semanais. A diminuição, eu sei que hoje em dia é difícil isso, mas diminuição do estresse, porque tudo isso implica nos fatores de risco. Por quê? Porque o câncer vai estar influenciado também pelos radicais livres e também pelos fatores antioxidantes. Então, quando você tem uma alimentação que não é balanceada, não pratica atividade física, é sedentário, e tem todos os outros fatores de risco, a parte de radicais livres vai estar maior que as de antioxidantes. Então, podendo fazer isso, tem desbalance. Então, é sempre importante, durante o ano todo, fazer todas as prevenções com o seu médico, se caso tiver alguma dúvida, realizar as mamografias, realizar os exames clínicos, porque o autoexame ele vai ser como se fosse um start para você ir no seu médico e ele fazer todo o procedimento. Era mais isso mesmo. Pode passar, o outro vai falar, Tiago. Então, assim, pessoal, nós gostaríamos de abrir agora para algum questionamento, alguma pergunta que vocês tenham dessa breve explanação que nós fizemos, então, da parte mais do corpo mesmo, biológica, que acomete essa doença. Perguntas que vocês queiram fazer, colocações, fiquem à vontade. Meu era em si. E ele estava no quadrante superior interno. Olha só, qual era a sua idade, Adriana, 41. Quando apareceu? 41, vocês viram que já é a idade de risco, né? Então, de 40 anos para frente. Histórico familiar, história na família. Avó materna.
Paterna, avó paterna, mas não importa, você tem a genética, né? É 50%, teoricamente 50% do pai, 50% da mãe. Então, a Adriana, ela é uma paciente, uma mulher que ela tem um histórico familiar e aos 41 anos, né? Então, se pensarmos no histórico familiar, ela está na faixa de, mas a mamografia só começa aos 50, mas o que nós fizemos bastante aqui, né? A questão dos antecedentes familiares, tá? Então, a avó paterna dela, ela tem grande carga genética dela, tá? Então, daí a chance. Agora, né? Atípico no sentido de que, assim, em termos de incidência epidemiológica, né? Então, como vocês viram naquele desenho que o Cadu apresentou, a maior parte quadrante superior externo. Então, o que a Adriana está chamando a atenção, que o dela era no interno, superior interno mais próximo, como o Cadu disse, né, da linha média do corpo. Na verdade, ele era 13 centímetros que estava em na mão. Mas a massa que se formou e que eu identifiquei, porque eu fazia constantemente o exame, a palpação, foi aqui, nessa região. Então, tem que cortar uma faixa enorme. Começou daqui, veio até aqui, tirou tudo, tirou tudo. Grande, né? Nessa autopalpação, nesse autoexame, normalmente a mulher ela começa a ter mais sensibilidade quando está de 1 centímetro para cima mesmo. Menos que isso, é também o que nós trouxemos. Daí a importância da rigorosa periodicidade da mamografia, tá? Por quê? Porque a mamografia consegue identificar pelo exame da imagem, né, bem antes de 1 centímetro. E quanto antes, muito melhor. Então, a Adriana já descobriu, imagina, né? 13 é bem grande. Então, é visível, né? É até visível, não só palpável, no caso, né? Então, mas ainda bem, né, que ela tinha o hábito da observação. Então, esse autoexame é para você se conhecer, né? Então, é o que nós também falamos aqui, não para fins de diagnóstico médico, mas você é a primeira a desconfiar. E daí você procura, então, o profissional. Então, isso é bem interessante. Pode falar, Fabio. E a ocupação de mama? Ou eles se complementam? Pelo autoexame, você tem que fazer com uma periodicidade de pelo menos uma vez ao mês. Se você sente alguma coisa, você vai ao seu médico, antes de começar a fazer a mamografia, em caso de você não estar naquela faixa dos fatores de risco, ele sempre vai te pedir uma ultrassom de mama. E aí, se caso tiver alguma alteração que seja muito visível ali naquele ultrassom, aí sim é possível de pedir uma mamografia, se caso você estiver dentro daqueles fatores de risco. Mas o que pode ser confundido com o nódulo? Durante o ciclo menstrual, a gente tem um aumento das glândulas mamárias. Tanto que a gente fica com seio dolorido, não pode nem encostar. Então, às vezes, durante esse período, não seria ideal você fazer esse autoexame, porque você pode achar alguma coisa que, na verdade, não é nada. É só um nódulo devido àquele período. Mas, sim, os ultrassons, eles podem complementar a mamografia, mas, na verdade, eles são pedidos antes, quando você está fora da faixa de risco. Histórico familiar. Tem, por exemplo, de câncer de intestino, tá? Então, de câncer de intestino, antecedente familiar, de câncer de intestino, de pai, de irmão, de mãe e tudo mais, é fator aumentado de risco para mama também. Por exemplo, era desse tipo que você tinha ouvido falar, e é verdade. No estômago também, no digestório, né? No aparelho digestório, tem também mais chance, tá? Se você tem na família, né? Há sim uma predisposição, né, como a Galinha está explicando, de outros cânceres. Então, por exemplo, eu tenho um câncer, né, na família, um histórico familiar, com parente de primeiro grau. Então, eu devo sim ter uma atenção mais rigorosa, mas em relação ao câncer de mama, o Ministério da Saúde prevê
que deve ser analisado rigorosamente dentro da faixa etária de risco que você está perguntando, parentes de primeiro grau. Então, se a sua mãe teve câncer, se seu pai teve câncer, se as suas irmãs, né? Já avós, tios, preconizam sim uma atenção especial, mas não caracterizam um fator de risco predominante, entendeu? Tem um pouquinho dessa diferença sim, porque cada câncer tem um fator de predisposição. Às vezes ele pode ser um fator mais ambiental, por exemplo, câncer de pulmão, para quem é tabagista, ou ele pode ter uma carga essencialmente genética, que é o caso, por exemplo, do câncer de mama, desencadeado, como o Thiago falou, por fatores de estresse, por fatores biológicos, né? Às vezes alguma alteração hormonal no ciclo menstrual ou durante a menopausa. Então, tem essa certa diferença, sim. É sempre isso que eles estão dizendo, né? Aquela faixa etária, os fatores de risco. Eu estou me lembrando aqui de um caso de uma filha de uma amiga minha, também profissional da área da saúde. A filha estava com 19 anos e ela desenvolveu câncer de mama. Com 19 anos. Olha só, né? Quando a gente diz que a ciência sabe que é acima dos 50, né? Dos 50 aos 69, por isso da mamografia nessa faixa etária. Mas tem esses casos que fogem. Aí tem toda uma investigação deste caso, né? Então, foi ver. Fechou a causa dessa menina, né? Que 19 anos para mim é uma menina, né? E filho de uma colega minha, no estresse. Fazer cursinho e estava querendo prestar medicina, aquela coisa toda, estudando muito, e muita pressão da família e tudo mais, fechou nisso. Fator estresse, tá? Mas olha que precoce isso, né? Aos 19 anos, né? Então, tem esses casos que fogem dessa curva, né? Mas a maioria, então a gente sempre fala, a ciência sempre fala para a maioria é a partir dos 50 mesmo, né? E tem esses casos, né, como a Ana Vitória e o pessoal aqui, né, nós estamos explicando desses outros tipos de cânceres, né? Então, câncer de estômago, câncer do digestório, que podem, tá? Então, é muito importante que você pergunte isso para os profissionais que te assistem, o médico, o teu assistente, ilustra o caso. Na minha família teve, né? Eu, particularmente, né? Eu tive pai e irmão que teve câncer de intestino. Só que eu já estou naquela fase da terapia de reposição hormonal. Então, vocês viram, né, que é um dos fatores. Então, a decisão da TRH, da terapia de reposição hormonal, precisa de tomar alguns cuidados também, né? Que eu estou vendo aqui no olhômetro, né? Muitas estão chegando nessa fase que eu também estou da reposição hormonal, né? Então, é uma coisa que é bem interessante você discutir com o seu médico também, visto que tem muitos estudos que dizem que a TRH, né, por excesso de estrogênio, por exemplo, pode também ter influência sobre o tecido mamário, tá? O que mais, gente? São lendas urbanas, mas água de sutiã, desodorante, tem alguma restrição? Antitranspirante, né, Fabiola? Tem muita fake, muita... Cientificamente, não. Cientificamente, não. A gente sabe que veicula muito isso nas redes, né? O pessoal fala uso de antitranspirante, né? Então, aí, né, se permite andar com um cheirinho, né? Por aí, né? Então, toda a desculpa, né? A gente não tem nada comprovado, assim, cientificamente, tá? Pode falar, Guilherme. A gente tem, sim, a mamoplastia, e tem casos, Milena, que até, dependendo do tipo de cirurgia, da mastectomia, do tanto que foi tirado, igual a Adriana falou, o meu tirou uma grande extensão, hoje, né? O da Adriana já faz quantos anos, Adriana? Já faz? Então, agora é uma questão, é bem isso que a Milena lembrou, a questão de financiamento. Hoje nós temos casos que o SUS financia até no ato. Na retirada, a equipe percebe se é possível, às vezes já coloca até a prótese ali. Isso. Está aguardando para. Sim. Porque acho que vai envolver bastante essa parte que o Igor vai falar, né? Questão do aspecto psicológico, né? Então,
Porque as mamas, para nós mulheres, né, é símbolo de sexualidade, sensualidade, é o feminino nosso externo, né, que acho que a colega vai falar também. E oferece a simetria da outra também. Para que as duas, né, a simetria, aquilo que eles ilustraram, para que as duas fiquem parecidas. Fica até mais do que o natural, né? Porque o natural normalmente é maior do que a outra mesmo. Isso é bem lembrado, né? Por isso que ele é avaliado pela equipe. Então, na hora que... Porque, assim, hoje nós temos a tecnologia dura bastante avançada, mamógrafos muito avançados, tudo mais que dá para ter a equipe médica ter uma boa ideia da extensão da lesão, né, do nódulo e tudo mais. Mas, a hora que está a céu aberto, a hora que abre, é que a equipe vai ter noção da real. Aquilo que se vê na imagem, às vezes, ainda não consegue detectar tudo. E é isso que a colega está dizendo, ali na hora a equipe toma a decisão. Mas assim, né, graças a Deus, né, nós temos esse sistema único de saúde no país que financia, inclusive, Milena, hoje, né, essa questão da estética, que é isso, né, as mamas para a gente, para as mulheres é mesmo, né? Tem caso de o dia dela, ela dorme todo abdômen, mais até quase a coluna. Eu não tinha tanta tecnologia. Exame de imagem, não tinha quadrícula, isso já aconteceu. Então, tanto o tumor quanto o câncer, eles são neoplasias. Neoplasias é quando, por exemplo, as células da sua mama, elas se diferenciam em outro tipo de célula que não tem no seu corpo. Uma célula que, geneticamente, lá na genética, lá no DNA dela, ela é totalmente diferente. E isso é uma célula doente, vamos dizer. E a diferença ela vai ser benigna ou maligna é como ela se prolifera. Por exemplo, se eu estou com um tumor, às vezes a gente até desespera, eu estou com câncer, mas às vezes não. Um tumor é uma neoplasia contida, ele vai ser uma massa bonitinha, ele vai ficar ali no lugar dele, ele pode ou não se malignizar, que seria ele mudar a forma dele, espalhar, aumentar o tamanho e pode também atingir outros tecidos. Então, por exemplo, assim, quando você fala câncer, ele é maligno. Ele já é um estágio da doença e ele está avançado. Ou ele pode também surgir, às vezes um câncer, que é o maligno, não precisa passar pelo estágio benigno. Ele já vem maligno, ele já pode crescer maligno. Ou, às vezes, o tumor pode se tornar maligno pela própria genética dele, pela própria proliferação das células. E às vezes o maligno também ele é muito rápido. Às vezes a mulher não consegue sentir, às vezes a tasfobia já está muito avançado, ela não sente dor, tem muito isso, ele é bem traiçoeiro. Então aí que está a importância que a gente fala do autoexame, gente. Todo mês não pode ser feito, como o pessoal falou na época da menstruação, a ação dos hormônios na mama, porque às vezes pode ter um nódulo de depilação hormonal. Mas é muito importante fazer, porque quanto mais cedo descobrir, melhor. É melhor prevenir do que remediar. E uma delas tem alguns tumores para sentir. Se vocês tiverem curiosidade a respeito, vocês podem ver. Pode colocar lá, Gabi, fazendo favor. É uma simulação aqui, né? É uma simulação que nós temos, né, entre os manequins que nós utilizamos nos cursos da área da saúde, né, para os nossos alunos treinarem, né, então eles acharam interessante trazer para vocês sentirem, né, e é bem interessante aquilo que eles disseram aqui, a questão das bordas, né, do contorno irregular e tal, e bem lembrado, e eu vou repetir, né, para aquelas que ainda menstruam, que estão aqui e ainda menstruam, tá? E não usa contraceptivo hormonal.
Então, é perceptível que as mamas ficam mais inchadas no período pré-menstruação, próximo de menstruar. Eu sei porque eu estou me recordando de mim, né? Que não tomava anticoncepcional, na época que eu ainda tinha útero e menstruava, né? Ia menstruar, né? Eu tenho pouca mama, eu achava bonito, né? Ficava inchada, bonita, né? Falava, ó, né? Que beleza, pôs silicone, né? Não é assim? Só que aí, ia até andar de carro, chacoalhava assim, mais doía de tão inchado. Porque a gente tem uma retenção de líquidos aí nessa época mesmo, né? Porque a gente vai perder líquido também, né? A barriga fica inchada, a calça jeans fica apertada, fala, mas será que é doença ruim isso? Não, é toda essa ação hormonal, porque o corpo modifica a hora que eu vou menstruar. Apalpar a mama nessa fase nem tá. Se andar de carro chacoalhar dói, imagina apalpar, né? Então, não dá para ser. O ideal é logo depois. Menstruou, puxa tudo, volta tudo, aí dá para eu sentir bem. Para aquelas que têm uma mama não muito volumosa, é o que a Sofia disse aqui. É legal, na hora que você vai tomar banho, né, com a mão ensaboada, desliza melhor. E presta atenção, né? Se é molinho, a hora que você aperta, ele corre com os seus dedos. Normalmente, esse não tem característica de malignidade, tá? E sim, na maioria das vezes, são glândulas da sua própria mama, tá? Que é aquilo que eles mostraram aqui no desenho, né? É aquilo que fica cheinho de leite, né? Como a Bia falou, quando vai amamentar. E daí, eu percebo a hora que eu toco. E eu falo, mas será que isso é caroço? Não, é molinho, ele corre. Não é durinho, paradinho e bordas irregulares, tá? Então, esses têm mais características de serem não muito bons. O que é a marca? E quando tem prótese? O autoexame ele funciona da mesma maneira com a prótese. A Unigel não esconde, tem até alguns dados epidemiológicos que dizem, é o que eu até ia responder para ela que perguntou sobre a reconstrução pelo SUS. Hoje a gente tem vários programas, órgãos mesmo, não governamentais, que fazem ajuda dentro dos programas do SUS para reconstruir essas mamas dessas mulheres e usam a prótese de silicone para isso, porque existe um tabu sexual muito grande e isso é uma coisa que afasta muitas vezes as mulheres do autoexame, para o medo da descoberta, para o medo da retirada da mama. E hoje no Brasil, infelizmente, como a gente viu nesses dados epidemiológicos, a gente vê que a maioria das mulheres descobre esse câncer muito na frente. Então, elas retiram grandes proporções da mama e tem que fazer essa reconstrução com silicone. E aí, depois, o que acontece? Depois, obviamente, da fase de recuperação, quando essa mulher já está em redução com a mama, você vai fazer o autoexame normalmente, como a gente ensinou, apalpando, com a mão atrás da cabeça. O exame clínico também é feito pelo médico, ele é da mesma maneira dentro da UBS. O que vai mudar é a mamografia. Porque o aparelho mamográfico, eu não sei se todas vocês já fizeram, ele comprime muito. E pode ser que tenha um vazamento, uma perfuração, porque hoje as próteses de silicone elas são duráveis, mas até 5 anos atrás elas não eram. Tanto é que tem que trocar de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, porque elas vão ficando delgadas, né, dentro da glândula mamária. Então, por isso, as mulheres que têm prótese, quando vão fazer a mamografia, o médico tem que ter um equipamento, um trejeito, para não apertar essa mama, para não correr o risco de lesionar ou machucar. Mas essa é a única diferença. No restante, consegue fazer bem tranquilo. Isso, dói bastante, lesiona, assim. Isso é sério, né? Sério. É isso mesmo, sério, que a gente estava comentando aqui, né? A mulher com prótese, Márcia, normalmente é ultrassonografia, né? Então, só passa o transdutor, né? A técnica do aparelho de ultrassom, né? Só passa aquele gelzinho e não aperta tanto porque Faz uns 5 anos. fazia, né? As técnicas também para a plástica da mama, né, para reconstrução dessa mama e tudo mais, a colocação da prótese, normalmente eles colocam mais atrás do músculo. E daí, né, fica mais tranquilo em relação ao diagnóstico, né, aos exames. Tá? Sim, sim, porque ela vai colocar atrás, né, como a Bia explicou, né, aqueles músculos que sustentam a mama, né? Várias amigas que acompanham fotos, né,
parece ser comum, né? Como que a gente entende que isso um dia vai evoluir ou não? Fica para sempre, vai embora? Tem que responder. Sim, basicamente acompanhamento. A pessoa que tem esse nódulo, por exemplo, ela tem, como você fala, ela tem o estímulo para desenvolver coisa, Potencial. talvez. É só potencial. Então, a gente faz o acompanhamento. Por exemplo, a pessoa que tem nódulo faz um anual, faz a cada 6 meses, medido isso pela própria Ministério da Saúde. Mas, assim, é só probabilidades que vai desenvolver um nódulo maligno, sabe? Então, você faz um acompanhamento. Normal. Um acompanhamento, Fabíola, mais de perto, né? Então, se é a cada 2 anos, igual a gente falou, então vamos fazer anual, já que você já tem, né? Então, vai acompanhar com o quê? Né? O exame clínico, né? O que chega na clínica, o médico vai fazer todo o exame, a palpação, e, por exemplo, a ultrassonografia. Tá? Então, ao invés de esperar a cada 2 anos, isso varia de cada caso e a evolução está aumentando o tamanho, está modificando o jeitão, as bordas e tudo mais, e cada caso, aí vai ser a decisão médica, tá? Da periodicidade de você estar retornando ali, tá? E aí o que vai ser observado basicamente Verinha, a gente com vai esse precisar encerrar, acompanhamento senão não dá tempo de que o fazer nódulo toda vai outra mudar de característica. Então, se quero ele, entregar os mudar, certificados ele não para vai, vocês. se ele não cresceu, ele não ficou dolorido, ele não inflamou, então, tipo assim, inflamar seria Fizemos para todo mundo. com vermelhidão, quente. Então, se não tem nenhuma dessas características, provavelmente ele vai estar estável. Você Só quer que aí falar, alguma Adriana? Você pode característica de mais agradecer. utilização ou de crescimento, que aí ainda mais importante a investigação, então seria se ele cresceu, se ele está doendo, ou se a pessoa, tipo, viu, tipo, abaulamentos igual na mama que passou, dá para ver certinho no local onde tem os nódulos que a pele retrai. Então, todas essas características, quando muda de característica, que é indicativo que pode estar acontecendo alguma malignização, mas também não necessariamente. Então, precisa de acompanhamento com o médico. Aí entra outros exames, né? Punção, né? Biópsia, né? Então, daí entram outros, né? O primeiro é esse, né? É o exame clínico, a gente começa por uma hierarquia de exames, que a gente fala. É a mulher se conhecendo, aí vem o exame clínico por parte do médico ou do enfermeiro, e daí vai para a ultrassonografia, e daí vai para a mamografia, né? Então, é nessa hierarquia. Eu sei que a gente tem um monte de dúvidas, eu estou adorando, né, vocês participando, mas eles têm agenda, né, nós também temos a nossa agenda. Eu queria dizer que essa questão do exame, só rapidinho, então eu descobri um espessamento de mais ou menos 3 centímetros, e aí eu fui no médico, ele me mandou voltar depois de 3 meses, se eu visse a evolução, aí eu percebi que esse espessamento estava aumentando, estava endurecendo. Aí eu voltei lá, ele me mandou para o oncologista já em Rio Preto. E aí eu fiz todo esse processo de exames clínicos, pulsão, ultrassom. Quando eu estava fazendo a mamografia, a moça que estava fazendo falou: "Você pode aguardar um pouquinho?", né? Minha perna já ficou mole, assim. Ela foi chamada doutora Silvia. Doutora Silvia, né? Aí ela voltou, e aí ela já fez a pulsão na hora, porque ele tinha... e aí eu não fiquei, lógico, sentada, ela mandou, né? Eu fui lá olhar. E aí ela voltou, já fez a punção, já para mandar para a biópsia, e era um tumor de 3 centímetros. Eu não tenho a mão esquerda, fiz radical, eu tive que tirar inteira. Aí tirou bico, auréola, pele e etc. Já saí com a reconstrução, não fiz nem quimio, nem rádio, em função, depois dos exames dos nódulos, dos linfonódulos, não tinha metástase, não tinha se espalhado nem nada, e era em si, e aí deu tudo certo. E expendi a minha fiz depois das avaliações. Não troquei a prótese ainda, já faz 11 anos, mas eu vou lá todo ano para ver como é que está. Nos 5 primeiros anos você vai ser de 6 meses. Eu nem precisei tomar medicação, nem nada, né? Fiz só acompanhamento mesmo com os exames. Mas é isso. Então, assim, você achava... E aí me disseram que nesse exame que eu sentia alguma coisa, me disseram aqui que era só um espessamento. Então, é você que conhece o seu corpo, tá? Você tem que ir atrás. Porque se eu fosse no exame que fizeram, não, só um espessamento e tal, né? Mas aí também entra o Dr. Busato, que é, né, extremamente exigente, e ele falou: "Não, vamos acompanhar, daqui 3 meses você volta". E eu voltei, né? Eu não tinha nem terminado de completar os 3 meses, em 6 meses eu já estava fazendo a mastectomia radical.
Então, façam, né? Que é um negócio sério. E a gente conhece o corpo da gente. E aí os riscos ali é prevenção, é não fazer. Né, o que está naquela lista lá, né? Porque quanto menos a gente fizer, maior é a possibilidade. Mas eu queria só dar meu depoimento rapidinho e eu queria agradecer muito. Vocês arrasaram, né? E a gente fez o certificado aqui, vou entregar para eles, porque eles têm agenda, talvez vocês tenham que ir, né? Então, eu vou deixar vocês vir, vou entregar o certificado de vocês. E aí, já vocês, por favor, batam palmas para eles. Agradeço a Vera, né? Vera, obrigada. Amadeu. Muito obrigada, gente. Feliz. Lindo. Karen. Carlos. Stella. Tá. Muito obrigada, gente. Eu tentei um desse para cada uma. Não obrigada. Muito obrigada. A Cidinha também não está com todo esse amor no coração. Tá. Obrigada, gente. Posso levar nas mãos? Pode. E eu vou dar continuidade aqui daqui. Daqui para ver. Ah, tá. Bom, enquanto eles estão subindo aí. Ai, peraí, deixa eu pegar lá. Quer que eu veja aqui? Quebrei o microfone. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Nivelinhas. Tchau, tchau. Então, a gente vai fazer agora uma fala com o Igor Paris de Lima, psicólogo, psicólogo hospitalar clínico, graduado em psicologia pela Unifeb. Não falei da velhinha, mas ele está fazendo pós-graduação em psicologia da saúde, lá na FAMER. Ele fez estágio com ênfase em saúde na Santa Casa, em 2019. Atua como psicólogo na Santa Casa desde 2020, trabalhando na linha de frente, inclusive do Covid-19. Participou do planejamento da elaboração dos trabalhos no ambulatório de oncologia da Santa Casa, onde está atuando, atendendo pacientes em tratamento oncológico e também aos familiares, né? Igor, deu certo? Deu. Obrigada, viu? Sair daqui para não destruir mais nada. A Adriana, ela puxa o fio aqui, quebra o microfone, como é que eu vou falar? Pessoal, boa tarde. Vocês estão com frio, parece? Vamos dar um jeito de encerrar aí. Muito bom estar aqui com vocês. Eu nunca vi tanta gente bonita reunida no mesmo lugar. Coisa de psicólogo, né? Alguém já falou para vocês hoje que vocês são lindas? Então sintam-se bem, pois nesta tarde nós temos o privilégio de se conhecer e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os aspectos emocionais e psicológicos relacionados ao Outubro Rosa, ao câncer de mama. Eu já confesso, com toda a minha sinceridade, que eu não me sinto capaz de abordar todos os pontos, todos os aspectos, até porque o adoecimento do câncer de mama ele é individual para cada um. Nós vamos ter o depoimento da série. E vocês vão perceber que para ela foi diferente, que foi para a Adriana, que foi diferente, que será diferente para tantas outras mulheres. Então, hoje a gente só vai refletir um pouquinho sobre alguns pontos. O legal é que o pessoal da medicina estava apresentando a parte patológica, biológica, e eles vão adiantar um pouco o meu trabalho, porque eles já falaram um pouquinho daquilo que eu ia falar. E nós vamos fazer hoje a apresentação e a discussão desse tema. E, junto a isso, eu gostaria de convidar vocês a refletirem sobre essa pergunta. Refletir sobre a pergunta que geralmente muitas mulheres se fazem.
O trabalho pode ser um complicador ou um auxiliador para a mulher em seu tratamento, em seu adoecimento, em seu processo de busca pela cura, ou até mesmo pensando no trabalho. Existem fatores de risco no trabalho que podem influenciar no desenvolvimento do câncer de mama? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e ao longo da apresentação a gente vai se lembrando dessa pergunta. Vocês se sintam à vontade, qualquer dúvida, qualquer coisa, se eu falar qualquer besteira aqui também, pode te arrancar a rasteirinha e jogar na minha cabeça, que não tem problema. Tá? Vocês estão mais longe, colega. Se vocês acertar... Não, a pergunta-chave é, vocês estão mãe? Não vai errar, não vai errar. Mas, enfim, vamos lá. A introdução que eu trouxe é exatamente a introdução que nós temos na Organização Mundial da Saúde, que os meninos da medicina trouxeram também. Então, o crescimento anormal e desordenado das células da mama e toda a identificação que eles compartilharam, achei muito legal, muito didático. A questão dos quadrantes é algo que, como homem, temos muito pouco de conhecimento. Precisamos aprender cada vez mais, porque homens também têm câncer de mama. O índice aqui do Instituto Nacional de Câncer, que é o mesmo índice que os meninos trouxeram, que é aproximadamente 2022, 2020 e 2022, 66 mil novos casos de incidência do câncer de mama podem surgir ou surgiram. A gente não tem quantitativamente um número exato, pois alguns dados não foram quantificados. É aquela velha história que a gente já sabe. Quantos pacientes adoeceram por causa do Covid? Os que passaram na conta foram X. Os que realmente adoeceram foram Y. Mas, enfim, é um número alto. E por isso que nós estamos aqui para lembrar do Outubro Rosa. Porque é só um mês, assim como todo mês que nós devemos lembrar do adoecimento das mulheres que têm câncer de mama. Para a mulher que tem câncer de mama, isso fica bem claro no meu trabalho ali no ambulatório de oncologia, na Santa Casa de Votuporanga. Para as mulheres que eu atendo, não tem mês. É todo dia. Todo dia é o mesmo dia. Todo dia ela se recorda do tratamento ou se recorda do adoecimento que ela passou. O mês outubro, ele é dedicado para uma campanha de prevenção. É um mês que nós concentramos os nossos trabalhos em saúde para desenvolver esse tema. Mas para quem tem o câncer, todo dia é dia de falar sobre ele, de aprender sobre ele, de sofrer também ao longo do tratamento, do adoecimento. Porque quem está com o câncer não se esquece. Quem teve, não se esquece. Quem tem uma mãe, uma esposa, não vai se esquecer. Então, o Outubro Rosa tem que entrar dentro dos nossos corações. E a gente tem que falar sobre isso a todo momento. Aqui, eu trouxe essa imagem porque ela ilustra bem a questão de alguns sinais, de alguns sintomas do câncer de mama, que nós podemos identificar. Os meninos trouxeram até os manequins que ajudaram bastante, e não falando da imagem, mas falando do manequim. A aluna da medicina trouxe para mim o manequim, eu tive a oportunidade pela primeira vez de apalpar uma mama, tá bom que é um manequim, mas sentir um nódulo. E assim, foi para mim uma experiência, como psicólogo que atendo mulheres com câncer de mama, é uma experiência significativa, porque realmente você consegue olhar para uma parte do seu corpo como mulher e ver algo de estranho, algo de diferente. E vocês vão perceber que eu vou falar bastante sobre o medo. Medo do diagnóstico, medo de procurar saber o que está acontecendo aqui, nessa região. É um medo real. É um medo que, mesmo mulheres que não têm fatores de risco ou fatores de hereditariedade, as mulheres sentem esse medo.
Porque quando a gente pensa em câncer, a gente pensa em morte. E pensar em morte é muito difícil. Quem dirá falar sobre morte? Então, a gente pensa em câncer, a gente pensa o quê? Em morte. Quem tem câncer vai ver. E não é bem assim. Mas para quem está com essa suspeita, com essa dúvida, esse pensamento vem muito forte. Então, olhando aqui para a imagem, a gente vê alguns sinais, são todos os sinais que os meninos apresentaram, aqui em algumas imagens, né? Endurecimento, protuberância, a veia crescente, afundamento do mamilo, a questão da simetria, a pele de laranja, e os outros sinais também. Mas, e os aspectos psicológicos? Eu dividi em algumas etapas, vamos falar do diagnóstico, do tratamento, e também um pouquinho sobre a autoimagem. Quando nós pensamos em diagnóstico, nós pensamos naquela dúvida cruel. Nossa, será que realmente há algo de errado comigo? Eu, enquanto homem, eu posso suspeitar e eu tenho que ficar atento também para o câncer de mama. Mas muitas mulheres, quando têm uma suspeita, elas sentem muito medo do que pode vir a acontecer. Porque a incerteza gera insegurança. E tudo isso gera muita dúvida. E se você não sabe o que vai acontecer, você não sabe por qual caminho você vai trilhar, qual escolha você vai fazer. Isso te dá uma sensação de que você está fora do controle, ou sem o controle. Então, é o medo da morte? É o medo da morte. E esse medo da morte, ele é presente nas mulheres que têm uma suspeita, estão passando por um processo de diagnóstico e também para as mulheres que estão em tratamento. Medo de ter uma meta, uma metástase, desse tumor, desse câncer se espalhar e para outras regiões a coisa ficar mais feia, é um medo real. Ali no ambulatório nós temos diversas mulheres e quando a gente pensa em câncer para a mulher, o câncer de mama é o segundo maior, com exceção do câncer de pele. Então, muitas mulheres ali que estão passando por um atendimento psicológico verbalizam para mim que sentem medo de uma punção, de um momento de tomar uma injeção, de uma quimioterapia, isso mesmo depois do diagnóstico. E tem tratamentos que começam e são muito longos. Esse medo vai conviver com essa pessoa. Essa pessoa vai ter que engolir esse medo todo dia. Por isso, quando a gente pensa no Outubro Rosa, a gente tem que pensar que rosa é todo mês. Principalmente quem está passando por esse momento de adoecimento, de luta contra o câncer. Negação da realidade. Talvez vocês conheçam alguém que se sentiu um pouco insegura de procurar ajuda por medo do que poderia vir a acontecer e negou, naquele momento, naquela circunstância, aquela possível realidade que ela estava entrando em contato. Então, a negação ela é real. Nós negamos, às vezes, algumas coisas que estão acontecendo com a gente por medo de trabalhar com aquilo, de fazer a digestão daquilo. Pode ser uma insegurança, um problema familiar, um relacionamento, tudo isso interfere. E quando há suspeita de câncer também, nós encontramos a negação, em alguns casos. Angústia e desesperança, ansiedade pelos exames e pelo tratamento. Quando o diagnóstico ele se fecha, e a mulher descobre que realmente é um nódulo maligno, é um câncer maligno, muitas mulheres demonstram o interesse de começar logo o tratamento. Não, eu quero e vamos, tem que ir para Rio Preto, vamos para Rio Preto, tem que fazer isso, vamos fazer isso. E aquela ansiedade de começar logo os exames e ter os resultados dos exames e saber qual que vai ser a conduta proposta, o tratamento proposto, gera muito sofrimento na vida da mulher. E aqui, como mulheres, trabalhadoras, mães, filhas, irmãs, vocês vão entender melhor com essa imagem. Aqui nós vemos a mulher multitarefas. Ou seja, todas elas. Não tem mulher que não é multitarefa.
Agora, homem, para fazer duas tarefas ao mesmo tempo, eu reconheço, tá? Eu assumo, eu admito aqui em nome dos homens. Mas eu pergunto para vocês, essa mulher aqui da imagem, ela tem tempo para ter câncer? Não tem. Vocês têm tempo para fazer um tratamento, para se dedicar, para se olhar, para se cuidar? Pode ser que não. Donas de lar, cuidando da casa. Obrigado, Adriano. Cuidando do marido, dos filhos, do cachorro, do trabalho, cozinhando. Ainda arruma um tempo para tentar assistir uma novela mexicana, que todo mundo tem direito. Né? As mamães lá do fundo deram risada. As mesmas que falaram que vão jogar a rasteirinha na minha cabeça. Essa mulher que não tem tempo de ficar doente é a mulher que pode negar que tem algum problema, que há algo de errado. Essa mulher é a mulher que trabalha. E aí, lembra da nossa pergunta? O trabalho pode ser um complicador ou um auxiliador. O estresse no trabalho, assim como qualquer estresse, é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. O acúmulo de funções no trabalho e extra-trabalho pode contribuir para que as mulheres, os homens e qualquer pessoa não prestem atenção em si próprios. Essa mulher aqui, muitas vezes, ela não consegue nem tomar um banho. Quem dirá fazer o autoexame? Se tiver filho pequeno, então... É mentira o que eu estou falando? Não é. É verdade. Então, é verdade, dor de dor. É. Depois dorme menos, come qualquer coisa. Engordando porque come qualquer coisa. E isso está atrelado a muitos outros fatores do cotidiano da vida da mulher. O levar e buscar as crianças na escola, a atividade de natação, tem que pagar conta, se preocupa com o trabalho. Muitas têm 2, 3 trabalhos fora o serviço que acumula no lar, porque tem muitos homens que não ajudam em casa. A gente discutiu? Não, eu não estava aqui. Falei besteira? Cadê a rasteirinha, pelo amor de Deus? Dever é da mulher. E aí a gente está quebrando. Isso é verdade. Só em minha defesa, como homem, esposo e pai, o parado é social. Mas em casa, nós entendemos, eu e a minha esposa, que um está ajudando o outro, mas os dois têm os mesmos deveres, as mesmas obrigações. Ajuda mútua. E o legal de pensar em ajuda mútua no relacionamento, como psicólogo, casa, eu não sou psicólogo, eu sou marido. E aí, quando a gente pensa em ajuda, a gente pensa em demonstrar gratidão. Eu sei que eu estou saindo um pouco do tema, mas é legal a gente falar sobre isso. Então, eu agradeço muito a minha esposa por tudo que ela faz. Se é obrigação, se ela se sente obrigada, se é ajuda, se não é, a gente se agradece muito. Então, realmente, é uma questão social. Nós temos deveres, tanto homem como mulher, dentro do lar, dentro do trabalho. A gente não pode desvalorizar esses pontos, esses aspectos. Tudo bem? Ó, a gente está passando por terrenos espinhosos. Eu não vou me arriscar a ficar falando sobre isso. Então, vamos seguir no slide, né? Senão a rasteirinha vai voar na minha cabeça. Sobre o tratamento. Quando a gente pensa em tratamento oncológico, a gente está pensando em uma segunda etapa pós-diagnóstico. Como eu comentei antes, o tratamento ele pode durar por anos.
O acompanhamento já é para o resto da vida. O olhar para si, para a sua saúde, vai perdurar o restante de toda a vida. E o tratamento pode ser, e na maioria dos casos, ele é muito doloroso e gera muito incômodo, muito sofrimento para o paciente que está enfrentando esse adoecimento. Para a mulher com câncer de mama, é muito difícil. Eu não consigo entender o tamanho da dificuldade. Eu falo isso para as minhas pacientes. Eu sou sincero em dizer e reconhecer que eu não vou alcançar esse lugar de entender o que você está vivendo. Mas é mais importante eu estar com ela do que tentar me colocar no lugar dela e viver por ela o que ela tem que viver. O suporte, o apoio, estar próximo é isso. Você não vai conseguir viver o que a outra pessoa precisa viver. Mas você pode viver junto dela. Ajudando, auxiliando, ouvindo, discutindo, conversando, sorrindo, interrogando, participando. Ok? Então, muitos exames, muitas consultas, muitos remédios. E aí, aquela mulher multitarefa, que já não tinha tempo para nada, agora tem que ir numa consulta em Rio Preto, em outra cidade. Será que ela tem condições? Será que ela tem um plano de saúde para isso? Tudo isso é importante. Porque o adoecimento do câncer não afeta só o físico, afeta o emocional, o psicológico, o social, o financeiro. Nós aqui não somos só pessoas. Afeta a família. Dedicação de muito tempo para realizar o tratamento. E não importa se pode acontecer como aconteceu com a professora Adriana, dela não precisar fazer rádio ou quimioterapia. Mesmo assim, ela se dedicou, ela se dispôs de tempo para investigar, para fazer exames, para participar do diagnóstico. 4 meses de licença. Eu fiz 2 cirurgias. A retirada, depois a reconstrução, 2 meses e meio depois. Foi simultâneo. É tempo. Tempo longe do trabalho, das obrigações. Aí, para a mulher, ou para o homem, mas focando na mulher, é uma licença que você não está bem, porque você está passando por um adoecimento, passou por um processo de cirurgia, e a sua cabeça não para. Você volta sempre, todos os dias, lembrar das suas obrigações no trabalho. E que trabalho é esse? A questão é essa. Qual trabalho vocês têm? Como eu não sou funcionário da Unifeb, eu posso questionar o quanto eu quiser. Quem sabe onde eu torno funcionário da Unifeb? Colaborador. Mas, enfim, qual trabalho vocês têm? Um trabalho que vai oferecer oportunidades de você buscar o seu tratamento, de buscar o que você tem direito ou não. Qual a carga de estresse, o acúmulo de função? São questionamentos para a gente só pensar agora, porque não dá para a gente resolver tudo isso hoje. Mas existem possibilidades. Angústia, ansiedade só aumentam. Sabe aquele medo, aquela ansiedade do diagnóstico, da suspeita de algo pode estar errado? Vai aumentar, vai continuar, porque a partir do tratamento vem a dúvida: será que vai dar certo? Será que essa quimioterapia que eu estou fazendo vai dar certo? Ou eu vou ter que fazer outro tipo de tratamento? Ansiedade pelos exames e pelo tratamento. E eu não mudei, eu repeti a mesma informação. É determinado conforme o tipo de estadiamento do câncer. Aqui são algumas fases e alguns tipos de tratamento. Então, nós temos quimioterapia, que é um processo doloroso, no qual a mulher se encontra em momentos da vida dela, presa a uma cadeira, uma poltrona, com uma agulha, tomando aquela medicação vai ter reações, vão ter consequências, e dentre elas náusea, de cabelo, e muitas outras. A radioterapia, hormonioterapia, cirurgia parcial total, que é a mastectomia, e a terapia autodirigida. A mesma mulher pode passar por tudo isso. Não pode.
E aí, lembra da angústia e do medo? Nossa, eu estou fazendo tratamento, será que vai dar certo? Só aumenta. Só aumenta. Vamos pensar um pouco sobre a autoimagem. E aí eu trouxe novamente a imagem dos sinais de que há algo de errado. Vocês, mulheres, com a sua sexualidade, com o ser feminino, quando vocês observam algo desse tipo, vocês podem identificar que existe algo de errado. Nossa, é preocupante. Ainda mais porque está tocando numa parte do corpo da mulher que é muito importante para a mulher. E aí, como que funciona a autoimagem? Como que essa mulher vai ver uma circunstância como essa, uma situação como essa, enfrentar toda a situação de buscar um diagnóstico e ainda ter que se ver no espelho com uma deformidade, com um sinal? Como que é para essa mulher? É doloroso, é sofrimento. Isso pode atrasar o tratamento, atrasar o diagnóstico e gerar outros tipos de repercussão ao longo do tratamento. Então, a perda dos cabelos, a perda da mama. Porque aqui, quando a gente olha para essas fotos, nós estamos olhando para o luto dessas mulheres. Elas estão vivas, mas elas perderam parte importante de si. Então, a mulher que perde o cabelo, ela está vivendo um adoecimento e uma fase de luto, de perda do parte do feminino que ela tem, que ela dispõe, e da mama também. Então, como homem, eu não consigo imaginar passar por uma circunstância como essa, uma situação como essa, e permanecer com a minha autoimagem, a minha autoconfiança intacta. Os meus sentimentos, as minhas emoções não estarão intactos. E é importante reconhecer que o adoecimento físico do câncer de mama, ele interfere também no adoecimento emocional e psicológico. Se houver só o tratamento físico, algo vai ficar pendente. E essa mulher, por mais que alcance a cura, ela vai lembrar desse trauma todo. E isso vai ter repercussões no relacionamento, na família, na autoimagem, como essa mulher se vê, como ela se aceita, o que ela aceita para si, estando bom ou estando ruim. Não, eu não quero ser assim, eu não quero ter esse corpo, eu quero ter outro corpo. Qual que é a idealização? Então a gente tem que pensar nisso também. Alguns impactos na vida da mulher. O abandono. Existem algumas pesquisas que dizem que 70% dos parceiros de mulheres com câncer abandonam elas. Simplesmente as deixam no início ou ao longo do tratamento. Isso é real. E se vocês se esforçarem, talvez você conheça alguém, eu já ouvi falar de alguém que passou por um processo de adoecimento e passou sozinha. É ainda mais difícil, mais sofrido. Interfere diretamente na vida sexual, com perda de libido. Na família, toda a família sofre. A mulher vai sofrer em primeiro lugar, mas o esposo vai sofrer também, aquele que for realmente companheiro. Os filhos, a preocupação. Vocês são mulheres, mães, mas são filhas também. Então, seus pais vão sofrer com vocês. E o relacionamento dentro de casa pode mudar. Mudanças vão ter que acontecer, porque a mulher multitarefa que cuidava da casa dos filhos vai fazer uma quimioterapia e não vai aguentar fazer tudo que ela fazia antes. Por um momento, não. Por um tempo, não. E aí, como vai ser? Debilita muito. Então, o ajuste, ele vai ser cobrado, ele vai ser necessário. O afastamento, a mulher que está nesse adoecimento, ela pega licença do trabalho, e aí? E as amizades que ela tem no trabalho? Os círculos, o pessoal do trabalho, que muitas vezes fortalece os sentimentos dela. Isolamento.
Isso. Pensar em câncer é pensar em morte. Se você conhece alguém que tem câncer, a sua dúvida, nossa, será que ela vai morrer? Será que essa pessoa... E a gente tem que estar próximo dessa pessoa, porque essa pessoa precisa de nós. Precisa do nosso apoio, do nosso carinho. O trabalho também muda. Não só a licença, mas algumas adaptações podem ser necessárias no seu trabalho, depois do seu tratamento ou durante o seu tratamento. A mulher precisa entender que existem direitos que asseguram o tratamento. Assim como nós temos que valorizar o SUS por todos os benefícios que o SUS nos traz, a gente tem que entender que nós temos também alguns direitos. Direitos trabalhistas, direitos que devem ser cobrados. Mas a gente só vai cobrar aquilo que a gente sabe que existe. Se a gente não conhece, a gente não cobra. E o futuro? Perspectiva do futuro. O que vai acontecer no futuro? Se já é difícil viver o presente do adoecimento, do tratamento, se já é muito sofrimento e ansiedade, angústia, todo esse momento, quem dirá pensar no futuro depois, daqui 5, 10 anos? Muitas pacientes passando por esse processo, elas pensam que não tem 10 anos. Mesmo sem ter metástase, mesmo no início do tratamento, essa desesperança, ela é vivenciada, ela é verbalizada. E de onde pode vir o suporte e a ajuda? Ajuda psicológica, através de terapia, ou através de atendimento psicológico nos hospitais, Hospital de Amor, no Ambulatório de Oncologia, no Instituto de Cancerologia. Apoio psicológico para poder pensarmos sobre tudo isso é importante. Uma boa alimentação, que está incluso nos fatores de risco, que os meninos apresentaram antes. Adaptações do trabalho, como eu já disse. Uma vida sexual possível, isso é possível para a mulher e para o homem. A satisfação sexual, ela é possível ao longo do tratamento, certo? Haverão algumas limitações, mas sim é possível. Suporte familiar saudável. Sabe aquela tia que não fala com você e aí ela te liga para perguntar se você vai morrer? Não atende ela não. Manda uma mensagem para o teu primo para dar um toque nela. E você tem que se limitar às vezes e poupar o desgaste de encontrar com alguns familiares que não são tão saudáveis. Isso existe. Mas a família mesmo, aqueles que se preocupam com você, eles vão se dispor a ajudar. E aí é a hora de receber ajuda. Porque vocês merecem, as mulheres merecem. Todos merecemos ajuda num momento difícil. Mudanças de hábitos para a prevenção, para o cuidado. E a pergunta, o trabalho pode ajudar ou pode atrapalhar? As duas coisas. Depende do trabalho, depende a instituição no qual você trabalha, depende as políticas internas dessa instituição. Depende também o tanto que você compreende dos seus direitos e o tanto que você olha para si como trabalhadora, como profissional e entende que o melhor que você pode ser no seu trabalho é o melhor que você pode fazer por si na sua vida e na sua saúde. Aqui eu trouxe o site do Instituto Nacional de Câncer como uma referência para indicar para vocês. Lá nós temos vários materiais, vídeos, infográficos, materiais de divulgação e muita coisa que vai ajudar as mulheres, os nossos familiares, conhecidos, ou até mesmo as pessoas que a gente nunca viu na vida. Sabendo sobre informação, aonde achar a informação, já é essencial. Aqui também tem o Instituto Lado a Lado pela Vida, com o programa Mulher por Inteiro, que também ajuda na questão da prevenção e na divulgação das informações sobre o câncer de mama, o câncer de útero. Algumas referências. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fazer alguma pergunta? Sim, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse aspecto emocional, psicológico, ou
algum questionamento. Se as mamães que estão lá no fundo quiser jogar a sandália, pode jogar. Eu vou tentar desviar, como todo filho. Alguém que já teve familiar que passou por isso, né? Viu esse processo esse emocional, e da depressão, da angústia, da ansiedade, como é que foi lidar com isso? Vocês acompanharam? É. Ah. Rede de apoio, né, que você falou. Suporte familiar. A rede de apoio, ela consiste na família, nos amigos, no pessoal do trabalho. Todo apoio saudável, ele é bem-vindo. Então, não adianta a gente pensar assim, eu não quero incomodar, eu não quero atrapalhar, eu não quero ser um estorvo. Não. Nós temos direitos de ser amigos de outras pessoas e ser ajudados por essas pessoas. Uma irmã, um sobrinho. Então, aceitar ajuda também é um passo importante. É um passo que, para algumas mulheres, é um desafio. Eu vou te entregar depois. Você vai ficar até o final ou você tem que ir embora agora? Não, tá. Porque aí a gente discute depois do depoimento dela mais coisas sobre isso que você já falou aqui, que eu acho que ela vai trazer algumas coisas importantes para a gente. Pode ser? Pode. Pois pensem em alguma coisa que vocês queiram perguntar para o Igor. Obrigada, Igor. Sério, você. Você se apresenta para a gente. Já vou aproveitar e deixar o depoimento, aí você já faz tudo. Tá? Boa tarde, meu nome é Célia. Eu trabalho na PAI há 13 anos, sou operadora de telemarketing, né? E, graças a Deus, tudo que ele estava falando aqui, eu me vi desde o começo. Eu descobri que eu tinha câncer de mama deitada no sofá, foi bem aqui em cima, que eles comentaram, né? E só que eu demorei 6 meses para procurar o médico, porque eu tenho um filho deficiente e como que eu ia deixar meu filho? Quer dizer que meu filho é minha obrigação. Quem que ia cuidar dele? Eu não deixava ninguém dar banho nele, eu não deixava ninguém cuidar dele, dentro de casa mesmo. Eu sou casada pela segunda vez. E piorou, né? Porque aí ele não é o pai e eu achava que não podia de jeito nenhum. Então, ninguém fazia nada por ele, era só eu. Como que eu ia fazer isso? Então, eu demorei 6 meses para procurar um médico. Só que, assim, Deus é maravilhoso, né? Eu tinha uma irmã que morava fora, do nada ela veio morar na minha casa. E também ela foi conhecer minha rotina, porque ela também não conhecia. E tudo foi preparado. E depois desses 6 meses eu procurei o postinho de saúde. A doutora Vanessa, ela me encaminhou para o AME, a doutora Gabriela já fez o exame, já mandou eu urgente fazer a biópsia, porque ela falou que estava muito feio. E foi tudo assim. E no dia ela falou para mim, né, que lá realmente estava muito feio, como eu já te disse, e você tem que ser encaminhada ou para Barretos ou para Rio Preto. Eu estava sozinha. É que eu era super-herói, né? Não precisava de ninguém. Eu sempre estava sozinha, cuidava dos meninos sozinha, fazia tudo sozinha. Dou conta de tudo. Dou conta de tudo. Aí eu quis chorar, ela falou assim, você é assim mesmo, você quer ir para onde? Eu falei, se fosse com você, onde você queria ir? Ela falou, para Barretos. Eu falei, não me manda para Barretos, porque eu não queria ir para Barretos para não deixar o menino. Ia ficar longe, tinha medo. Tá, então, aí eu fui para Barretos, fiz todos os exames, aí tal. Aí deu desespero. Eu fiz os exames e eu já queria operar logo, né? Já queria logo operar. Aí depois lá eu pedi para o médico, eu expliquei para o menino tudo que eu não queria ficar longe. Então, menino, né? Aí ele falou, olha, a gente tem um braço do hospital em Jales,
Você está dentro de casa, você vai para lá. Eu fui. Aí a primeira consulta lá foi dia 10 de setembro. Dia 10 de setembro. Aí lá ele falou que eu precisava, tal, eu tive que retirar toda a mama. Ele falou da possibilidade de reconstituir, ou talvez não, porque depende, né? E tem gente também que tem da rejeição. E aí ele falou, tal, falou até que eu podia fazer a simetria na cirurgia, mas eu tinha medo, porque aí eu sou muito temente a Deus, eu falava, ai meu Deus, eu quero a cura, eu não quero beleza. Aí eu tinha medo. Eu falava, será que se eu ficar pensando que você já pensou ficar sem nenhuma por isso? Olha o medo, né? Aí fiz. Aí ele falou assim, a gente vai marcar, você quer para quando? Eu falei, eu quero para amanhã. Aí ele falou, para amanhã, mas não tem jeito. Aí eu falei, mas precisa, dá um jeito. Aí pegaram a agenda e tinha para amanhã. No dia 11 de setembro de 2014 eu operei. E aí começou tudo, né? A cirurgia, da casa, a vergonha. Mas aí deu tudo certo, né? Doeu bastante, dentro, fora, tudo, né? E aí eu fui para casa, eu tinha que fechar dentro do quarto, porque ninguém sabia cuidar dele. Eu era egoísta, eu achava que só eu podia. Então, tudo isso, como meu médico sempre falou, você lembra das coisas boas que o câncer te trouxe. E me trouxe. Eu aprendi a ser uma pessoa, pedir ajuda. Eu, na minha casa, ele não me ajuda, a gente divide. A gente divide. E quando eu vou fazer a janta, ele vai dar banho no menino. Quando eu vou limpar a casa, ele vai lavar roupa. E assim, eu aprendi a pedir ajuda. Eu sempre... Aí eu aprendi a pedir ajuda, aprendi que eu não sou super-herói, aprendi que as pessoas, quando fazem as coisas pra gente, elas não fazem igual a gente. Mas é o melhor que as pessoas têm para dar. Aí você começa a valorizar. Mesmo que o marido vai na casa e limpar os cantinhos, mas o que ele está te dando de melhor? Às vezes a gente reclama que não tem ajuda, mas é porque a gente não aceita o que as pessoas fazem para a gente. As pessoas fazem, aí você quer tudo assim, né, do seu jeito. E é isso, o que me trouxe foi isso. E a ajuda psicológica, graças a Deus, eu procurei o grupo do câncer, a gente tem aqui no Votuporanga, né? É uma casa lá perto do AME, lá tem psicóloga, tem fisioterapeuta, a gente faz acupuntura, faz fisioterapia, e eu vou lá. Oi, lá tem uma ajuda assim, maravilhosa, eu não sei se todo mundo conhece, mas assim, eu consegui superar coisas assim, que eu falo hoje para o psicólogo Bianca, eu falo assim, o que eu sou hoje, eu devo a maior parte a ela, que ela fez eu ver o que eu precisava, o que eu era, a valorizar, e o meu trabalho também. Eu lembro que eu fiquei afastada há 1 ano, mas com 50 dias eu liguei para a Márcia e falei, Márcia, pelo amor de Deus, eu não estou doente, mas se eu continuar em casa eu vou ficar. Ela falou, ai, mas você está afastada, mas eu preciso ir. Aí ela conversou com o doutor Douglas, que vocês conhecem, né? E aí eles concordaram que eu podia ir ficar lá. Então, no dia que eu estava bem, eu ia, no dia que eu não estava, eu ficava em casa. E graças a Deus lá eu recebi muito apoio também. Então, eu acho que afastar do trabalho é só o necessário. Não precisa mais que o necessário.
Eu lembro que eu falei para o médico, eu quero voltar a trabalhar. Ele falou, nossa, tanta gente quer ficar afastada, você está pedindo para voltar? Eu falei, não, eu preciso. Porque quando eu recebi o diagnóstico, vem, ai meu Deus, eu vou ser inútil, eu não vou servir para nada, né? A gente tem isso também. Mas graças a Deus eu fui muito feliz no meu tratamento. Até agora, cada 6 meses eu vou em Jales, eu faço todos os exames. Faz uns 3 meses, ele falou, sentiu alguma coisa assim em mim e tal, mas aí ele falou, ó, você já vai, porque é em Fernandópolis que a gente faz a mamografia e ultrassom. Ele falou, você já vai, faz. Aí eu fiz, graças a Deus não era nada. Aí ele falou, deve ser alguma glândula, se tiver com algum resfriado, alguma coisa, parece, né? Mas não era nada. E eu fui feliz no meu tratamento, graças a Deus eu sou feliz. Meu marido é meu segundo casamento, ele não é o pai dos meus filhos, mas ele, assim, é mais que um pai. Ele faz coisas assim que acho que meu pai próprio não faria. E só me fez antes, porque eu não deixei. Eu não enxergava a pessoa que eu tinha dentro de casa. A obrigação é porque é meu, é porque eu tenho que fazer, e eu não deixei. Eu falo assim que Deus permitiu eu ter um câncer porque eu precisava mudar. Eu precisava enxergar as pessoas, enxergar que a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa aceitar ajuda. E é isso, gente. Não tem muito mais o que falar, não, viu? E é isso a vida. Vamos em frente, vamos ser felizes cada dia, vamos trabalhar, vamos correr atrás do que a gente quer, não ter medo de nada. Agora mesmo eu estou indo embora para o Mato Grosso, estou saindo do meu serviço de 13 anos e estou indo lá aventurar com o marido. Vamos pegar o nosso menino e vamos embora. Aí a Márcia falou, você não aguenta ficar em casa. Aí eu já tive a ideia que eu vou fazer um curso de manicure, de alongamento, fazer depilação. Ela falou, mas aí você pode puxar? Eu falei, Márcia, Deus já pensou tanto que foi no esquerdo, não foi no direito. Então, quer dizer, vamos em frente. Obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui. Falar, tava com vergonha. Quando pega o microfone, nunca mais fala, vocês viram? Mas tem o dom da palavra. Obrigada. Você está bem chiquete, né? Fala aí, fala aí. Quero agradecer. Eu acho que disso muitos de nós, mas disso muitos de nós sofremos. A gente não seca. Igual ela falou, a gente acha que é obrigação nossa. Não, eu acho que não tem que fazer mais isso, mas eu e aí, assim, há 6 meses, eu consegui enganar uma pessoa. Sorte de mim. Mas hoje eu consigo deixar ele até com o pai dele, que não tem nem muito contato. E vou passear. Sim, porque eu acho que eu tenho esse direito. Antes eu não tinha aquele sentimento assim que eu não podia fazer isso. Abandonado, né? Nossa, mãe desnaturada, né? Mas hoje eu faço. Um dos aspectos importantes do câncer ou de doenças graves é a resiliência, né? Então, quem supera uma doença como essa, no caso dela ainda foi muito pior que o meu caso, eu não tive que fazer radioquímica nem nada, então, a força que você adquire, né, e a estratégia que você passa a utilizar para enfrentar situações de estresse é diferente, né?
você fica muito mais fortalecida e você já não se abate tanto, a sua autoeficácia aumenta, né? Então você já se acha mais capaz, né? Você aprende a confiar nas pessoas, né? Então, você deixar a sua casa. Eu deixei o 5º ano de psicologia formando na primeira turma. Eu tinha 34 aulas, né? Eu era supervisora de estágio, um monte de gente sobre responsabilidade, não sei o quê. A primeira pessoa que eu liguei não foi para o meu marido, estava comigo. Mas não foi com a minha mãe, não foi para ninguém, foi para a Raquel, que era coordenadora, né? Porque você falou da questão do trabalho, a importância do trabalho, você passar do trabalho. A pessoa que eu falei foi. Né? Então, assim, o trabalho na vida da gente é muito importante, toma uma dimensão muito grande, né? Então, mas aí você sai, né? Quando você supera, você sai muito mais fortalecido e não é qualquer coisa que abate, né? Então, esse é o lado positivo aí, tá? E a gente pode estar aqui falando isso para vocês, né? Então... E eu queria dividir mais uma coisa com vocês, a respeito de estar tampando a careca. O médico fala para a gente, quando você for saindo só para tampar por causa do sol. Mas aí eu observava que as pessoas parecem que se escondem. E eu, em casa, eu não conseguia ficar, porque incomoda muito. O lenço, a peruca. A peruca, o hálito, então, morria de rir. A primeira vez que lá no hospital eles dão para a gente. Trazer, porque tem gente que fica sem. Mas aí foi muito estranho. E eu percebi, um dia eu estava em casa, ele queria, não sei o que eu queria lá, e tem um mercadinho para cá, para cima de casa. Aí eu catei o carro e fui mercadinho. Quando eu botei o pé, eu lembrei que eu estava sem nada. Aí eu falei, bom, então se eu lembrei, é porque eu não esqueço quando estou sem cabelo. Então é melhor ficar sem nada. Aí você assumiu a careca. Aí acabou, nunca mais que eu usei mais nada na cabeça. É isso aí. Mas acho que é melhor, porque além do cabelo, além da mama, o cabelo também é sinônimo de feminilidade, né? Então tem um significado muito grande. Né? Gente, vamos encerrar. Obrigada. Eu vou entregar aqui o certificado de vocês, queria que vocês viessem aqui pegar. E eu também trouxe um imã ao Unicred, né? O nome da Unicred. Extremamente organizada. Vem aqui para ele tirar uma foto. Gente, obrigada, viu? Obrigada. Eu pedi para a Laura ligar, não sei se ela ligou, mas... tem um café lá que eu esqueci de falar que tinha, né? Aí dá vontade, quem não conseguiu comer agora, leve e comam na hora que vocês puderem, tá? Me desculpem. Gente, obrigada, viu? Um abraço para vocês. Valeu. Tá. Vou colocar para cá. Podemos estar gravando, né? Pode ir. Você está trabalhando ou está tarde agora? Estou trabalhando. Isso. Clica nesse ponto aqui. Se quiser, parar a gravação. Aqui vai demorar um pouquinho para discutir. Liga lá no fim lá. Encerrar o reunião.